para a seguinte temática: com Maria e Jesus praticamos uma fé que liberta e gera irmandade. Vamos dizer que a temática hoje, central da palavra de Deus, é nos chamar a atenção sobre a fé. E em um primeiro momento também entendê-la como crer, do verbo. Então, ter fé, crer, nada mais é do que juntar as duas palavras fé e vida. Crer é tecer a vida. Nós podemos dizer que é muito fácil, hoje em dia, de uma forma muito comercializada, falar sobre fé. Com a pandemia, de certo modo, se multiplicou, pelos meios sociais, a grande demanda de uma comercialização da fé. Compre isso, compre aquilo, leve um pedaço disso, aquilo outro, você vai estar protegido. Eu não sei se aqui em Nova Russas chegou um tempo, logo no início da pandemia, uma história até de um cabelo que dentro da Bíblia, que dizia que quem o encontrasse, poderia fazer o chá, enfim, para poder a pessoa estaria curada, né? Ou seja, de certo modo, uma deturpação daquilo que de fato é a fé. E podemos dizer ainda mais: ter fé é muito fácil. Eu dizer para o outro, eu tenho fé em Jesus. Um dos grandes personagens da história da humanidade, genocida, um assassino, Hitler, ele não saía de dentro das igrejas. Era um homem que dizia que tinha fé, estava, talvez comungasse, enfim. Dizia em suas palavras que tinha fé, mas as suas atitudes eram totalmente opostas àquilo que Jesus ensinava. A vida em primeiro lugar. E a história mostra quem foi esse grande terrorista. Infelizmente, o cenário só muda os anos. Ainda hoje somos marcados por outros genocidas que fecham os olhos e que dizem ter fé e que deixam grandes massas de populações das pessoas morrerem. Meus irmãos, aqui não quero entrar nessa discussão partidária, lógico, até mesmo porque a fé aqui discutida não se quero me limitar a isto. Mas nós podemos digamos assim, entender uma coisa. A questão não é ter fé em Jesus. Como volto a dizer, muitos dizem isto, tem fé em Jesus. A questão é ter a fé de Jesus. Uma fé que de fato perpassa pela vida, enraizada na realidade, compromissada com a vida, e que me provoca a dar uma resposta positiva àqueles que necessitam. Ou seja, uma fé vinculada com a justiça do reino. Vejam que é um princípio básico, vamos dizer assim, acho que fundamental, melhor dizer, que quando o Senhor fala, olha, o reino de Deus é promovido pela justiça e a paz. Onde não há justiça, a paz está ameaçada. Para Jesus, meus irmãos e irmãs, nossos internautas, a fé não está vinculada somente a um quadro de crenças, uma espécie de doutrinação. Volto a dizer, neste tempo da pandemia houve um pipocar de coisas que parece que a fé se comercializou, não passa mais pela vida. A fé se resume, e não estou dizendo que isso seja ruim, mas a fé ela se resume apenas num rezar, sem levar a um compromisso direto. Nesse tempo que a gente está vivendo, muitas famílias passam por necessidades. Será que nesse tempo também nós não nos permitimos a escutar as necessidades que o outro grita?
as necessidades que o outro fala. Caros irmãos e irmãs, profundamente sintonizado com o modo de ser e agir de Deus deve ser a nossa fé. Vejam que no evangelho de hoje, Jesus ele é provocado por um pai que fala lá, olha, os teus discípulos foram lá e não conseguiram tirar esse demônio. E aí Jesus dá aquela resposta que a princípio ele estava chateado. Geração de pouca fé, povo incrédulo, até quando vou ter que ficar com vocês? Jesus estava ali fazendo com que a própria comunidade despertasse isto. Não a fé, digamos assim, superficial, mas uma fé que agora falta a palavra, né? Perpassasse por toda a integridade da vida humana, em todas as dimensões. Isso faz a gente crer que nós não somos católicos só do momento que estamos aqui rezando. Nós somos católicos, cristãos, uma palavra ainda mais forte, desde o momento em que nós assumimos o batismo de sangue do grande mártir Jesus. Meus irmãos, nessas horas, aí onde é que deve suscitar, inquietar no nosso coração, que qualidade de fé nós estamos tendo? Uma fé superficial? A fé da comercialização? Ou uma fé que me permite de fato escutar o outro? Escutar a mim mesmo? Uma fé que me enraize nas grandes situações que a comunidade passa. Não existe uma fé totalmente apática da vida. A fé, podemos até dizer, de forma ousada, ela parte da vida. A fé é um modo de ser, de ver e, por que não dizer, de viver. Ela nos envolve em todas essas nossas dimensões. Daqui para cá eu sou cristão. Daqui para cá eu ajo de uma outra forma. O cristão que se autodivide, que realmente não assume com compromisso em todos os setores e principalmente no setor da vida, se ele não assume isto para si, ainda não entendeu o que de fato é ser cristão. Na experiência de fé, meus irmãos e irmãs, a pessoa ela se percebe enraizada no amor originário. Deus é este amor. Deus é essa forma de agir. Deus é esta forma de ser. A necessidade de ser amado e ainda mais, na capacidade de ser, a capacidade de amar. Como cristãos devemos ser assim. Crer, podemos dizer, ou ter fé, é uma questão de amor. Por uma constatação aqui, né? Quem aqui já foi vacinado, aqui que já tomou a vacina contra a Covid, né? Eu estou tão feliz que hoje eu também tomei a minha, né? Bom, praticamente boa parte aqui, né? Se não for todos que estão. A vacinação hoje se tornou uma questão de amor. Receber, né? Tomar a vacina ali, meus irmãos e irmãs, não está um componente biológico. Ali não está uma forma eu vou me proteger de um vírus que está matando muita gente. Que detalhe, essas muitas gentes poderiam estar hoje aqui nesta praça e muitos não podem mais estar. Nós somos testemunhas de uma esperança que está sendo aplicada em nós. Não é uma dose contra um vírus, mas é uma dose de esperança que chega ao nosso coração. É uma forma que Deus nos permite olhar de uma maneira diferente o mundo, mas um olhar de uma forma comprometida, uma forma que a gente pode redirecionar muita coisa que a gente, por muitas das vezes, tinha perdido. Vacinação é uma questão de amor. É assim, caros irmãos e irmãs, aquele que crê percebe intimamente o amor que nasce dentro de si. O essencial de crer não é simplesmente ficar vinculado a uma crença, uma doutrinação,
Deus está muito mais além do que os nossos conceitos religiosos. Deus é muito mais além do que aquilo que a gente possa pensar enfim, imaginar. Deus está além. E é este além que nos conecta com Ele, que é essa capacidade da gente dialogar com Ele, que em outras palavras nós chamamos hoje de fé. Crer. Então, de forma ousada, pela a postura dos personagens do Evangelho de hoje, nós podemos dizer que a fé é um dom do coração. Mas do coração de quem ama? Do coração quem permite Deus invadir. Pregação do Padre Anderson. A fé não é algo que a gente pode dizer, eu tenho ou não tenho.